Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Capital do Sudoeste da Bahia, 15h03. Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista, no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje. Hoje, uma terça-feira, 15 de abril de 2025, deixando aí brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece no nosso querido e grande país que se chama Brasil. Tenha todos uma ótima tarde. Vamos às manchetes de hoje com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Olá, Brasil. Boa tarde. Começando com a União da Paraíba, relações laborais. STF suspende processo sobre pejotização e vínculo trabalhista. Folha de São Paulo. Governo Lula calcula gastos de 115 bilhões com precatórios em 2026. O Estado de São Paulo. Gilmar Mendes suspende todos os processos sobre pejotização. O Globo Rio de Janeiro. Gilmar suspende processos sobre vínculo trabalhista de pessoas jurídicas. 0 Hora, Rio Grande do Sul. Prefeitura planeja fazer a concessão parcial do DEMAI e deve enviar projeto à Câmara neste mês. O Dia Rio de Janeiro. Tragédia. Não fizeram mal a ninguém, menos uma tia, menos uma mãe. Correio Brasiliense. Morte de criança pode levar a CPI de crimes na internet. Estado de Minas. 10 dias para explicar concessão de rodovias. Folha de Pernambuco. Mais de 40 mil novos negócios abertos no estado. Jornal do Comércio Pernambuco. Vacina contra chikungunya a um passo de chegar ao SUS. À tarde, Bahia. Furto de cabos e equipamentos da iluminação pública cresce 67%. Diário de Pernambuco. 58% dos brasileiros estão comprando menos comida. E finalizando, o Diário do Nordeste no Ceará, em definição na disputa pelo Senado em 2026. Muito bem, estão aí as manchetes que foram destaques durante o dia de hoje, repetindo aqui uma terça-feira, 15 de abril de 2025. Está aí uma das manchetes que nos deixa assim preocupado. É quando você observa que 58% dos brasileiros, se você fazer uma comparação com o ontem, estão comprando menos comida, né? Isso é o poder de compra dessas pessoas talvez diminuindo, caindo. Isso é algo preocupante. Mas, meus amigos, olha só, com a intensificação do movimento pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, tem feito movimentos interpretados por parte do Congresso e da própria Corte como uma tentativa de alcançar demonstrações de apoio. A articulação envolveu jantares com políticos, visita ao parlamento e até decisões recentes que indicariam uma inflexão nas punições impostas aos envolvidos nos ataques. Embora o magistrado tenha um histórico de bom trânsito político desde que assumiu a cadeira no STF, a percepção entre parlamentares e colegas de corte ouvidos em caráter reservado é que ele intensificou esses contatos no momento em que a pressão de bolsonaristas se acentua. Relator das ações relacionadas a uma tentativa de golpe no país, Moraes se tornou o principal alvo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e seus aliados, que defendem a aprovação de um projeto no Congresso para perdoar penas. Há 3 semanas, por exemplo,
O ministro abriu as portas de seu apartamento em Brasília para um jantar que reuniu a cúpula dos três poderes. Entre os presentes estavam os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e o da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB. Também foram convidados seus colegas de Supremo, integrantes da Procuradoria-Geral Republicanos, bem do vice-presidente Geraldo Alckmin, retornando. Também foram convidados seus colegas do Supremo, integrantes da Procuradoria-Geral da República, PGR, e também da Polícia Federal. E a gente, olha isso, a gente observa, e esse encontro foi organizado em homenagem ao senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, de quem Moraes é próximo. Um dos participantes do jantar disse que, ao longo da noite, foi destacado o papel desempenhado pelo presidente do Senado diante de tudo que vem acontecendo. Eu gostaria de ouvir aqui os comentários, já que o telefone não me deixa terminar aqui a leitura. A opinião dos senhores, estaria o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes baixando um pouco a defesa? Estaria ele propenso, de repente, a alguma mudança com relação à anistia que envolve as pessoas que invadiram o Congresso Nacional? E se ele fica a favor ou se diminui essa ganância que tem com relação a essa sentença, podemos dizer assim, se isso beneficiaria também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, talvez tenha sido a razão de até agora ele segurar e ser contra totalmente essa anistia, apesar que existe a possibilidade do Senado, ainda em votação este mês, aprovar a anistia. Se isso acontece, naturalmente se volta para a Câmara. Passando pela Câmara, o que pode acontecer? Existe, então, a expectativa ou a esperança para os bolsonaristas, que existe muitos no país, de que o presidente possa ser ainda candidato em 2026? Existe essa perspectiva, essa possibilidade? E existe também essa possibilidade das pessoas que nós sabemos, e pelo menos através da grande mídia do Sul, que dos presos pelo 8 de janeiro que estão, nós temos pessoas lá que realmente não tinham nada, absolutamente nada a ver com a coisa, de repente estava no lugar errado, na hora errada, no momento exato, também errado. O que a gente fica torcendo para que essas pessoas não sejam penalizadas pelo que não fez, ou pelo que não fizeram. Nós sabemos que houve muita depredações essas que até hoje têm-se dúvidas devido a algumas pessoas participantes que estavam lá e que não estão presos, mas que aparecem nos vídeos quebrando. Enfim, muita coisa acontece, certeza, a gente só tem que eles foram presos, que essas pessoas que estavam lá foram presas. Mas se são realmente culpados, naturalmente não sabemos pelo fato de não estarmos lá, mas a gente fica assim, nos alimentando do que vem do sul do país. Qual a sua opinião com relação a isso? Existe a possibilidade do presidente ainda ser candidato em 2026? Existe a possibilidade dessa anistia passar e todas aquelas pessoas irem para suas casas? Dilson Bebê. Pois é, Brasil, e além desses presos do 8 de janeiro, também pode favorecer também alguns presos, outros presos, né, que também se valem por essa anistia também. Brasil, há muita coisa envolvida em relação a isso. A gente vê que o cenário começou a mudar de alguns dias para cá. Eu creio que tem muito a ver com a política do governo hoje, a atual política do nosso governo, presidente Lula, que está enfraquecida e, consequentemente, afeta também aos presidentes, né, com as decisões que eles podem tomar em relação a isso. E mesmo com essa anistia, pode muito bem, eu acredito que pode sim vir prejudicar também a política externa, a política interna do país. Então eu acho que o cenário está mudando, né? A gente tem que esperar as articulações, as conversas do nosso presidente do STE, o Alexandre, com os presidentes do Senado e da Câmara de Deputados. Então muita coisa pode acontecer e vamos esperar.
cena dos próximos capítulos. É uma situação realmente preocupante, porque, como eu disse antes, nós sabemos que tem muita gente verdadeiramente inocente ali dentro dos presos. Nós temos pessoas ali que de repente merecia também ser condenado realmente, que fez muita besteira, muita bobagem. E não deve fazer o que fizeram. A situação é essa. Agora, o que mais nos pega é que tem pessoas, como por exemplo, ficamos sabendo que tinha uma moça que foi visitar, tirando fotografias, e ia passando no momento que essa moça acabou sendo detida. Então é algo que nos deixa... Sem derramamento de sangue, sem liderança. E, inclusive, no pleno dia de domingo, o que houve foi anarquia. E uma anarquia comandada por pessoas interessadas para desestabilizar o governo, tá? Ou fortalecer o governo atual. A visita do ministro, a chamada do ministro esse pessoal, em primeiro lugar, ele errou. A corte é para julgar, não é para visitar nem propor. Ele tem que receber o que as cortes inferiores mandam para ele ou que está sendo apurado pelo Supremo Tribunal. Ele não tem essa de visitar a casa de Irapuã, de José, nem de Pedro, não. Ou convidar para a sua casa. A sua casa é um recinto particular dele. O fórum de discussões chama-se Congresso Nacional, Senado ou até lá no Supremo. Não a casa dele. Em terceiro lugar, há um medo do atual governo em ter um impeachment por corrupção, desvio de atitudes e desvio de muito recurso. E aí é o seguinte, eu estou ameaçado, eu vou me unir a ele. Porque a grande alegria é quando você está no deserto que encontra outro. Então, o nosso presidente está entrando em um deserto e ele já tem outro lá. Então é o seguinte, vamos aprovar a anistia daquilo que não aconteceu. Porque houve injustiça após essa manifestação. E se o país é democrático, o povo pode manifestar da forma que quiser. Agora, não pode depredar o bem público. Então, eu estou vendo aí uma jogada errada. Quem deveria tomar essa atitude poderia ser o presidente do Congresso, do Senado, tá? Não o ministro. Porque aí é ele tentar impor o seu desejo. E será qual seria o desejo dele? Você sabe? É complicado. Quem viver, verá. O que eu sei é o seguinte: golpe de Estado sem derramamento de sangue, sem assassinato, não é golpe de Estado. É uma sopa sem macarrão e sem tempero. Muito bem. Irapuã Sampaio, se quiser gravar aí. Muito bem, são 15 horas e 15 minutos. Infelizmente eu não estou conseguindo terminar de ler aqui a matéria, mas só o título já diz tudo. Diante da pressão por anistia, Moraes procura aproximação com os políticos e todos nós sabemos que ele tem facilidade nisso, especialmente por ser ele quem é. E nós temos hoje na Câmara o deputado Hugo Mota, e nós temos do Nordeste, diga-se de passagem, e nós temos no Senado o Rodrigo Pacheco, não é isso? Rodrigo Pacheco não, também. Não, Rodrigo não. Rodrigo não, é o... Agora é Alcolumbre. Alcolumbre, Davi Alcolumbre. Também do Nordeste. Não, que é do Norte. Do Norte. Nossa, é uma parte. É. Então, olha só, esses dois homens estão bem longe do grande centro-sul político do país, né, que é onde as maiorias praticamente estão. Mas eles aqui estão presidindo as duas casas legislativas, uma que representa os estados, outra os brasileiros. E a gente vê que o ministro Moraes está mais solícito, talvez seria isso. Está convidando as pessoas para jantar na sua residência, que geralmente isso ele não fazia. E a preocupação, no caso, é que estaria ele se aproximando, sendo mais simpático. O que está acontecendo? Existe a possibilidade de em 2026 o Jair Messias Bolsonaro ser candidato? Meu amigo Marconde Oliveira. Olha, boa tarde, Wilson, boa tarde você, ouvinte da Melodia 87.9. É um mix de coisas que a gente está tentando aprender
a gente está tentando aprender, a gente está tentando, quando a gente começa a gostar do tema, daqui a pouco muda a forma de se jogar. Eu só vim saber o que é Supremo Tribunal Federal depois do ministro lá, o senhor... passou o nome, eu ia falar o nome do cidadão que presidiu, o Negrão, que era Joaquim Barbosa, o ex-ministro Joaquim Barbosa, que dado as suas colocações naquela ocasião, em tudo quanto é pesquisa de opinião, sem ele se esboçar um mínimo... uma mínima linha que pudesse revelar sentimento de cargo político, mas todo mundo queria Joaquim Barbosa presidente naquela ocasião. Aí daqui a pouco ele renuncia o mandato e tal, e quando ele se aparece novamente, aparece justamente ao lado, a favor daquele que ele naquele momento era em determinada direção que você olhasse e era contra. E aí a gente começou a entrar em parafuso ali. A respeito dessa situação do 8 de janeiro. 8 de janeiro, como disse o nosso amigo Irapuã, uma rebelião, ou melhor dizendo, uma tentativa de golpe, sem um líder, sem arma. E a outra coisa que me chama a atenção, aonde estão as forças, onde é que estavam as forças de segurança da nossa nação, porque ali não é o quintal lá da minha casa, ali não é o parquinho onde meu filho brinca, não. Ali é a casa, ali é a Praça dos Três Poderes. Se essa é o nível de segurança que a Praça dos Três Poderes tem na República Federativa do Brasil, você imagine o que é a segurança para nós outros meros mortais. Porque aonde estão as forças de segurança? Onde é que estavam naquele momento? Aí a gente vamos lá. É uma situação, é uma pergunta que, na minha opinião, ninguém ainda me respondeu. Onde estavam as forças de segurança naquele negócio. Bem, depois, essa situação, enquanto terem prendido aquela multidão de pessoas, mais de 2.000 pessoas, tudo bem, que se prenda, que se apure e tal. Agora, você condenar uma pessoa porque ela talvez, o crime daquela moça é que ela não colocou, abre aspas, perdeu, mané, fecha aspas, ministro Barroso. Porque ele que foi o autor dessa frase. Ele que foi o autor dessa frase, porque assim, a gente, quer dizer, ele foi coautor, ele plagiou essa frase, porque essa frase é muito ouvida por aí na boca de meliantes, quando assalta alguém. Quando ele se apodera de alguma coisa pela força, ele diz abertamente, diante de uma força imposta por uma arma de fogo, ele fala, perdeu, mané, e entrega. Eu fico assim, eu fico preocupado como é que um ministro de uma Suprema Corte utiliza de um chavão tão chulo como tal. E aí a gente tem essa situação. Daí essas pessoas pegarem 15 anos, 17 anos, no meu ponto de vista, deveria se calcular o prejuízo e ratear entre os meliantes, porque para mim ali foi baderneiros, ali não são terroristas, no meu ponto de vista, eles são baderneiros, não são terroristas, e colocar para eles pagarem. E uma pena, qual é a pena moral? Vão prestar serviços sociais por X tempo, certo? Por conta de terem feito uma baderna na Casa dos Três Poderes. Agora, quanto à questão política, é lógico, é notório. A gente está vendo aí, depois que tiraram, que descobriram que a questão da Marielle Franco, nem a própria esquerda mais está com interesse de tocar nesse assunto. Nem a própria esquerda. Ou seja, enquanto Bolsonaro era o foco, aí a gente tem que dar o nome aos bois, enquanto Bolsonaro era o foco,
Tava todo mundo ali e travestido de justiça por essa moça e etc e tal. E tinha que ter justiça por ela. Agora, depois que descobriu que o alvo não era o que eles pretendiam, aí o interesse pela causa diminuiu. Curioso, é igual essa situação as mulheres que eram tão unidas e a gente anda vendo tanta violência como foi o caso que aconteceu lá em um ministério recentemente, de que uma moça foi assediada lá pelo ministro e ninguém viu essas mulheres se manifestando em prol das mulheres. Então é o seguinte, a gente está vendo que é uma questão literalmente política e pessoal. Então a gente precisa observar, tem N erros nessa situação. Alguém me perguntava sobre a questão da imagem do ministro Alexandre de Moraes. Eu sempre vou dizer, ele pouco está se lixando com a questão da imagem que ele vai ter. Uma vez que ele é ministro do Supremo, ele não depende de voto da população, né? Ele não depende de voto da população. E a gente fica aqui a perguntar, eu sempre digo, olha, o Brasil é maior do que Lula e Bolsonaro. Nós estamos, por exemplo, nesse instante, com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, internado, sem previsão de alta, apesar de ter apresentado resultados significantes, dentro do esperado, mas está sem previsão de alta. Mas digamos que a equipe médica e a família concorde e o senhor Jair Messias Bolsonaro entenda que para o bem-estar da saúde dele, ele para totalmente com a questão política. O Brasil vai morrer se porventura o atual presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele, por questão qualquer que seja, ele diga, acabei a carreira agora e vou viver a minha vida, o meu resto de tempo que a vida me oportunizar de outra forma e não mais embrenhado na política. O Brasil vai acabar, gente. O Brasil é maior do que essas duas figuras, Luiz Inácio Lula da Silva e do senhor Jair Messias Bolsonaro. O Brasil é maior. E saiba também o senhor Alexandre que o Brasil é maior do que o senhor. E que mais dia menos dias vocês passarão. E o Brasil há de continuar. Muito bem, são 15 horas e 25 minutos. Estamos apresentando Comunidade em Ação. E a dúvida continua. Será que vamos ter o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, como candidato em 2026? Ainda existe esperança? Quer que eu responda? Será que vai acontecer? Quer que eu responda? Para o bem da nação, ele será candidato. Quem sabe é Deus. Né? Mas para o bem da nação, ele será candidato. Porque ele, não sendo candidato, será a ruína da nação. Nós temos aí a perspectiva de ter ainda vários nomes, né? Está surgindo alguns nomes, inclusive da esposa dele, o governador de São Paulo, o governador do Goiás, o governador de Minas. E o governador do Paraná. E o governador do Paraná. Ratinho Júnior. E em política, como já diziam nossos avós, tudo pode acontecer. Inclusive nada. Em política, como outros diziam, né? Com as nuvens. Disseram, né? São como as nuvens. Cada hora tem essa mudança. Muito bem, são 15 horas. São 15 horas e 26 minutos, meu amigo Dilson Bebê. E falar em coisa boa, coisa boa a qualquer momento é interessante. É bom. Né? A prefeitura aqui de nossa cidade, Vitória da Conquista, lançou nesta terça-feira um novo serviço de telemedicina no Sistema Único de Saúde. Com a proposta de ampliar o acesso da população a consultas com médicos especialistas, especialmente quem mora longe do centro ou tem dificuldades de mobilidade. O novo serviço já começou a funcionar em fase experimental. Inicialmente, até 1.000 pacientes serão atendidos, com a oferta de 22 especialidades médicas, entre elas... Por ano ou por dia? Entre elas, cardiologia, neurologia, psiquiatria, endocrinologia, pediatria e a intenção da gestão municipal é expandir esse número gradualmente.
A novidade, aliás, hoje um repórter, amigo nosso, confundiu gradualmente com gratuitamente. A novidade foi anunciada durante a entrega da reforma da Unidade de Saúde de São Vicente, conhecida como CAI 2, ali no bairro São Vicente. Dentro do programa de saúde renovada, em entrevista ao blog, a prefeita Sheila Lemos explicou que a ferramenta promete desafogar as filas de espera por especialistas e ampliar o acesso ao atendimento, inclusive para moradores da zona rural ou sem acesso à internet. Olha só interessante isso. Ou sem acesso à internet. E a gente sabe que muita gente, aí, especialmente as pessoas das camadas de poder aquisitivo inferior, tem certa dificuldade, apesar de tem uns que são campeões nisso. Craques. Né? São craques. Mas uma boa parte dessas pessoas não tem muita intimidade com a ferramenta. Com a ferramenta, né? Essa extraordinária ferramenta, diga-se de passagem. E ela chegou a dizer que, neste caso, ela tem jeito. Nesse caso, pode-se procurar, vai ter um lugar aqui no SEMAI, onde as pessoas que não tiverem condições e não souberem manusear essa ferramenta, elas podem chegar nesse local e lá ela vai ser atendida, vai ter alguém a orientá-las. Sendo assim, é uma conquista muito importante para o município. Um município que tem 3.600, 700 quilômetros quadrados, que tem 300 e tantos povoados, que tem 11 distritos, que tem uma população hoje de mais de 400 mil, mas que tem um público flutuante que se diz conquistense, né? Aqui nós sabemos, não temos provas, mas conversam-se, falam-se que tem pessoas que alugaram casas aqui e moram, tem a casa só para vir para os tratamentos, né? Só para dar endereço. Se interessado, né? Então. Até de norte de Minas, né? E aí pronto. E nós temos aqui essa foto, ela com o coronel Ivanildo, ou melhor, o senhor Ivanildo. Temos ela aqui no CAI 2, fazendo uma pose aqui com os secretários, os médicos que estavam presentes. Ele pergunta, é uma ferramenta interessante porque tudo que se começa e quando não se tem intimidade, fica ruim, fica mais difícil. Mas depois que você adquire a intimidade, a coisa vem bem. E a opinião de vocês, começando aí por Deus, bebê. Pois é, Brasil, eu acho que vem para somar, né? Interessante que, claro que, com certeza, a ferramenta vai chegar, vão ter pessoas realmente para orientar. E a gente tem que somar realmente, hoje, como a gente vê hoje, a necessidade que é na saúde pública aqui de Vitória da Conquista. Hoje eu mesmo tive a oportunidade de estar lá no SEMAI e vi, presenciei a fila, que é muita gente chegando, e a demora para ser atendido, e isso vai melhorar bastante. Vai melhorar. Então precisamos realmente dessa ferramenta e será bem-vindo para a nossa cidade aqui na região. Você vai marcar sua consulta, você vai o telefone ali. Pode, Irapuã Sampaio, o homem do Aparecida. Rapaz, cada coisa que a gente vê, ainda bem que eu não ouvi. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta. A prefeita, não era melhor comprar o Losartana primeiro? Não era melhor abastecer as unidades de saúde? Não era melhor ver os exames locais? Ver aquelas pessoas que têm um retorno para um problema grave, um desvio de coluna, um deslocamento do ombro. A regulamentação, né? A pessoa já está com um retorno. Um portador de câncer que tem um retorno e leva 60 dias e não foi marcado ainda. O cidadão que tem uma microcirurgia para fazer uma correção em uma das suas mãos, em um braço, não seria mais fácil? E a Losartana? Por que falta? Eu acho que o programa seria muito mais bonito se os nossos postos de saúde estivessem sendo melhor abastecidos pela parte de medicamentos, porque a nossa população é carente de tudo. Inclusive, vai ter pessoas, claro, que vai procurar o setor aí para ser orientado, porque não tem prática em comunicação. Chama telefone de Sua Excelência, tá? Alguns chamam de tu, porque já conhece tudo. Outros é Sua Excelência, para falar com o telefone. Então, a meu ver, é o seguinte, vou ter que dar uns parabéns com uma reserva. Falta Losartana
em todas as 45 unidades de saúde da cidade. Não adianta botarmos um terno e estarmos descalços, é a minha opinião. Muito bem, é a opinião de Poá. Olha, 15 horas e 33 minutos, acho que se não fosse a democracia, o mundo estaria realmente uma guerra. Então as opiniões, os pontos de vista têm que ser respeitados. Foi por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, né? Na sua infinita sabedoria, nós temos no planeta Terra, Daniel, mais de 7 bilhões de pessoas. E olha que a morte fez a parte dela. Fez, e o coronavírus veio e acabou de completar, mas todos têm impressão digital diferente. Com certeza. Então, isso é sinal, tem mais democracia do que essa. Né? Então, as opiniões têm que ser respeitadas. E terminando aqui, olha, a telemedicina telemedicina, é esse mesmo nome? A prestação de serviços de saúde à distância, por meio de tecnologia, e agora serão incorporadas na rede municipal de Vitória da Conquista. O acesso será feito pelas unidades de saúde da família, a unidade de família, que farão a triagem dos pacientes. Os casos com indicação clínica serão regulados pela central de marcação. E o paciente receberá um link com data e horário da consulta online. Aqueles que não têm internet ou dispositivos eletrônicos poderão comparecer ao Centro Municipal de Atendimento Especializado, que é o SEMAI, onde uma sala foi equipada para atendimentos com apoio profissional. Aqui eu acredito, pode ser que eu esteja enganado, vai ter muita gente. Vai ser uma feira. E olhe só quais são as principais, olha aqui, ó, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, imunologia, infectologia, médico da família, neurologia, nutrologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, traumatologia e urologia. Eu acho que eu estou até falando muito bem, porque eu não errei uma, né, de tanta G aqui. Mas é interessante, muitas coisas ofertadas, muitos procedimentos ofertados, né, Poá? É o melhor, Marcondes Oliveira. Wilson, desses acessórios aí, essas coisas que você utiliza hoje, todas elas você usa desde da sua infância? Não. Como, por exemplo, relógio. Caramba. Óculos. Deixa eu terminar aqui, deixa eu falar aqui. Eu comprei meu primeiro relógio, tinha a marca Cordosa. Isso. E quando meu pai olhou, olha só, Daniel, a marca Cordosa, não tem aquele bagulho que diz que é o que valoriza o relógio. Antigamente, né? Tinha rubis, né? Rubis. Rubis, mas não tinha nenhum. Era um Roscoff, como chama. E quando uma vez meu pai, lá na Conceição, perto de Anagé, olhou assim pra mim com o maior orgulho do mundo, que coisa boa que meu pai, que Deus o tenha. Ele falou assim, meu filho, quais são as horas aí? E eu fiz aquela pose, amigo. Pô, olhei pro relógio e disse, meu pai, 9 horas da manhã, meu pai olhou pro meu rapaz assim, meu pai, esse menino é inteligente, sabe por que eu sabia? Mas não, uma coisa. Você nasceu com isso? Não. Com relógio, óculos? Misericórdia. Mas e daí, quando você foi apresentado a primeira vez, foi fácil? Foi só pegar, usar e acabou? Caramba, eu tomo cada sua até hoje. Celular? Pois é. Então é o seguinte, todo ser vivo, dotado de raciocínio, é capaz de aprender e se adaptar. Todo ser vivo, ele é capaz de se adaptar. Pessoas que não nasceram mutiladas, de repente, sofrem uma mutilação, aprendem a andar com a prótese, com a muleta, com algum tipo de auxílio. Nós temos uma história viva aqui ao lado de Afonso Então é o seguinte, tudo no princípio pode lhe causar uma certa estranheza, uma dificuldade, etc. A minha mãe não queria um celular por nada. Hoje a velha já está querendo um negócio já mais moderno e etc, porque ela acredita que o que ela está usando já está ultrapassado. Quando este equipamento estiver de fato e de verdade funcionando, nós vamos encontrar, sim, os primeiros tropeços, as primeiras dificuldades, ok. Mas acontece que a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista não está inventando a roda, não, gente.
Isso já é uma realidade em diversos lugares pelo sistema público de saúde. Graças a Deus que chegou aqui em Vitória da Conquista neste momento, e nós vamos abraçar essa ferramenta sem esquecer das de outras situações que precisam ser corrigidas. Está faltando a losartana, mas também está faltando o Irapuã Sampaio. Em diversas áreas aqui de Vitória da Conquista, o agente comunitário de saúde, Sim. que é o primeiro contato do cidadão com o SUS. É o agente comunitário de saúde, e é uma ferramenta importantíssima, porque eu já chamei a atenção de diversos agentes comunitários de saúde. Olha, eu fosse dessa categoria, eu ia brigar para ter mais. Por quê, Marcondes? Porque é o seguinte, porque se determinadas áreas têm anos, décadas descoberta e continua o sistema funcionando sem, significa que a falta não faz falta. Então é o seguinte, que venha essa ferramenta, e que essa ferramenta, certamente, se o avô não sabe, se o filho não sabe, se o pai não sabe, o filho vai ensinar. Se é a vovó que tem dificuldade, a netinha vai auxiliar. Se não é o vizinho, um amigo, mas vai sim, que seja bem-vinda esta ferramenta, este mecanismo e outros que a tecnologia permitir, sem desmerecer e sem deixar de lado as outras observações. Está faltando losartana, está faltando também agente comunitário de saúde. Muito bem. Bom? Mas vocês observaram aí... 15 horas 39 lembrando minutos. que os vovôs hoje sabem muita coisa, viu? Principalmente falando de A tecnologia. gente Mas você vai... observou um detalhe aí? Sim. Passarão por uma triagem na unidade de saúde. As pessoas passarão por uma triagem e a unidade comunicará. Olha só. Olha. Nós temos aqui dizendo assim, segundo a secretária, é Maron, né? Fernanda Maron. Fernanda Fernanda Maron. Maron. Segundo a secretária, o paciente vai receber um link com data e horário da consulta. Certo. O paciente irá receber um link com a data e o horário da sua consulta e irá ser atendido no conforto da sua casa. Certo. E vale destacar que o paciente, eu estou lendo, viu, gente? E vale destacar que o paciente que não tem condições de fazer isso pelo seu celular, estamos montando uma equipe no SEMAI justamente para acompanhar esse atendimento com o paciente, foi o que explicou a secretária. Agora, eu estou dizendo que vai ter muita gente lá enquanto não até aprender. Mas a gente vai rapidamente um bloco de apoio e a gente volta logo, Juan, falando sobre outro assunto interessante que os senhores vão comentar e dar a sua opinião com relação aos almatos que após a morte do recém-nascido parece que vai ter uma investigação. Será que é preciso sempre acontecer morrer alguém? Alguém tem que pagar o pato por isso? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos aos nossos apoios. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Se esse choro assim tem algo a dizer, que parece que ninguém vai entender. Se alguém ofereceu uma proposta e prometeu em troca algo que você gosta, se esse choro tá escondendo algum segredo, algo que deixou você com muito medo, se alguém tocou você de um jeito estranho, ou fez coisas que não são pro seu tamanho, encontre alguém de confiança e comece a chorar. Suas lágrimas irão te ajudar. Ela vai saber que alguém fez algo com
você e vai fazer de tudo pra te proteger. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Muito bem, são 15 horas e 43 minutos. Estamos apresentando Comunidade Ação. Um abraço para o doutor Ebenezer Fagundes, doutora Rose. Que Deus continue abençoando esse casal, né? Estamos apresentando Comunidade Ação através da Melodia FM, a rádio que conquistou e conquista gerações. Olha só o que aconteceu. Após morte de recém-nascido e denúncias sobre atendimento a gestantes, Ministério Público abre investigação sobre o Esaú Matos. Eu não sei se eu sonhei, antes de ler aqui, eu não sei se eu sonhei, ou de repente seja isso. Há alguns meses atrás, antes das eleições, se falavam da quase perfeição do Esaú. Estava tudo indo muito bem, direção super elogiada. Além de elogiar a querida direção do Esaú Matos. De repente, cai na situação que está, esse descrédito. Então a matéria diz o seguinte: morte do bebê João Henrique após 40 horas de trabalho de parto no Hospital Esaú Matos trouxe à tona uma série de denúncias relacionadas ao atendimento prestado às gestantes na maternidade pública de Vitória da Conquista. A família da jovem Caroline, mãe da criança, acusa o hospital de negligência médica e denuncia dificuldades até mesmo para acessar o prontuário de atendimento. Caroline deu entrada na unidade no dia 21 de março, com 40 semanas de gestação. Após ser encaminhada pelo posto de saúde do bairro João Melo, segundo o relato da própria mãe, foram quase 2 dias tentando induzir o parto com medicação. Mesmo diante da ausência de dilatação e do tamanho do bebê, a cesariana só foi realizada na tarde de sábado 23, quando a equipe médica constatou que não havia condições para um parto normal. O bebê nasceu com vida, mas não resistiu. Implorei por uma cesárea, mas já não aguentava mais. Quando enfim resolveram fazer, foi tarde demais. Voltamos para casa apenas com a touquinha dele e a pasta de exames, contou Caroline, visivelmente abalada. A advogada da família, Virna Beatriz, afirma que a Fundação Pública de Saúde responsável pelo Esaú Matos está dificultando o acesso ao prontuário médico. O hospital vem se recusando de forma abusiva e ilegal a fornecer o prontuário, que é um direito garantido por lei. Alegam que teriam até 90 dias para entregar, o que é inaceitável. Já tomamos medidas judiciais para garantir esse acesso, declarou. Desde a divulgação do caso no programa Bahia Meio-Dia da TV Sudoeste, outras famílias procuraram a imprensa para denunciar situações semelhantes a relatos de bebês que nasceram em banheiros, de mães que enfrentaram longas horas de trabalho de parto induzido e de demora no atendimento. A comoção em torno do caso mobilizou a Comissão de Direitos das Mulheres da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, que se reuniu com representantes da Fundação para cobrar explicações, e o texto é longo. Eu passaria aqui o resto da tarde lendo. O que está acontecendo no Esaú Matos? Que há algum tempo atrás era referência, o único hospital que tinha neonatal, é isso? Neonatal. Descaso, né? É, e outra coisa que me chama a atenção, a não ser que eu tenha sonhado, é que antes das eleições, e com isso eu não estou querendo aqui criar caso com ninguém, eu não estou dizendo que fulano é culpado, ciclano é culpado, não é isso. A gente precisa só de uma explicação. Por que alguns meses antes das eleições, aquilo ali é um negócio extraordinário? É uma referência. Né? Ah, rapaz, eu me lembro que eu ouvi tanta coisa boa daquele hospital, no tempo que o rapaz que é vereador era diretor, parece, né? Ele era diretor. Mas que maravilha, que maravilha. E o que aconteceu? Um piscar de olhos a coisa mudou. A comieira da casa caiu. Deus, meu bebê, foi a comieira da casa aqui. A comieira da casa caiu. Madeira ruim? Parece que sim, né? A gente tá vendo um descaso, né, Brasil? A gente tá vendo um descaso, isso já há muito tempo.
que vem acontecendo, as anomalias acontecendo, né? Como você acabou de narrar aí, infelizmente a gente não sabe o que dizer e não sabe o que esperar. Eu acho que as autoridades têm que realmente buscar uma solução e dar uma resposta à sociedade Vitória da Conquista. É isso aí. Perfeitamente. Conde. Olha, Wilson, diante dessa pergunta que você faz do antes e do depois, a minha observação é a seguinte: o cidadão Diogo Gomes, que hoje está vereador, é um excelente administrador ou ele é um fantástico maquiador? Das duas coisas, uma. Porque só foi ele sair, não precisou nem por causa que ele teria que se desincompatibilizar por conta da questão eleitoral, e desde que ele se desincompatibilizou da frente daquele hospital, a coisa desandou. Pegou um rumo diferente. E aí eu quero aqui dizer, volto a dizer, ou ele é um fantástico administrador ou é um excelente maquiador. É verdade. Irapuã Sampaio, o homem do Aparecida, e eu digo, viu, Pão? Rapaz, aprenda uma coisa na vida. Não se pode fazer política sem oposição. Não. Tem que existir oposição. Tem que existir oposição, por menor que seja. Eu já vi aqui em Conquista 3 vereadores, eu estou citando só como exemplo, por favor. Eu já vi 3 vereadores enfrentarem 14. E deu trabalho. Eu cito até o nome dos 3. O Wellington Jurema, a Belmiro Freire, não é isso? E Arlindo Rebouças. Trio Parada Dura. Fez um trabalho brilhante em Conquista. Mas muito bom nesse sentido. Não no sentido de confeccionar nada. Que em determinados momentos o vereador de oposição aqui não consegue fazer nada. Meu amigo Irapuã Sampaio. Gilson, e o Wilson e Marcondes, o que eu acho é o seguinte: ou era maquiado ou havia a lei da mordaça. Acontecia e ninguém podia comentar. Também pode ter sido. Pode ter sido a lei da mordaça, porque tem um hospital em nossa cidade que está sendo processada desde 2009. A sentença saiu agora, ele tomou de 7-0 no tribunal, vai pagar a indenização de R$10 mil. Agora a justiça não fala o nome da pessoa e também o nome do hospital deveria falar, porque a sociedade tem que tomar conhecimento desses fatos. Quanto ao Isaú, já vem um problema também arrastando há tempo sobre o laboratório central, que nem todos os exames são realizados e quando são, demora muito para ser entregue. Então aqui eu faço o meu apelo à prefeita e à nossa secretária muito competente, a Fernanda Maron. Secretária, apure e afaste quem for possível, porque o senhor está afastando coisas nocivas da sociedade. Uma mulher gestante tem que ser respeitada duplamente, tá? Ela que sabe a dor do parto e ela que sabe as necessidades. Muitas mulheres têm estreitamento e aí a cesariana é viável. Então é isso aí. Apure e puna quem tiver, entendeu? Porque ontem era excelência, hoje está sendo criticada, alguma coisa estava errada. No mais, eu quero dar uma boa tarde aqui a todos, entendeu? A Semana Santa, que Deus habite os corações de vossas pessoas aí, que Jesus esteja presente em todos os dias, em todos os lares, e que não falta alimento em sua mesa, não só nessa Semana Santa. Você que na sexta-feira sai entregando a comida aí às pessoas que precisam, lembrem, não é só sexta-feira, são todos os dias da semana. No mais, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, são 15h51, só terminando aqui, a comoção em torno do caso mobilizou a Comissão de Direitos das Mulheres da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, que se reuniu com representantes da Fundação para cobrar explicações. A morte de João Henrique foi classificada como neonatal, ele nasceu com vida, mas morreu pouco depois. Isso precisa ser apurado com seriedade. Procuramos imediatamente a Fundação para buscar esclarecimentos, foi o que afirmou a vereadora Márcia Viviane. Em resposta, a diretora da Fundação Pública de Saúde, Séries Almeida, declarou que o protocolo médico foi seguido corretamente. Temos um protocolo científico para a indução do parto e ele foi aplicado nesse caso. Além disso, uma investigação está em andamento desde a semana seguinte ao ocorrido. O Comitê de Investigação de Óbitos e o Núcleo de Segurança do Paciente estão à frente das apurações.
que devem ser concluídas até meados de maio. Quanto à negativa do fornecimento de prontuário, Ceres alegou desconhecimento. Estou tomando conhecimento agora. Não há orientação para negar o prontuário, que deve ser fornecido de acordo com a legislação vigente, mediante a solicitação formal, foi o que afirmou. E terminando aqui, apenas para dizer o seguinte: enquanto aguardam resposta, os pais de João Henrique seguem luto. É um sofrimento que não passa, não conseguimos dormir, não conseguimos esquecer, queremos justiça e que nenhuma outra família passe por isso, desabafou a mãe. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público da Bahia. Fique à vontade. O colega aqui disse que seria talvez a lei da mordaça. Eu não sei coadunar com essa ideia, uma vez que quem está com uma dor da forma como esse casal está, ao ponto de nós que nem conhecemos, nem os vimos, nos sensibilizamos com essa situação, nos solidarizamos com ele, não consegue ficar amordaçado, não. Não consegue. Se houve outros episódios desta natureza, se tivesse acontecido, eu tenho certeza que teria vindo à tona, e ainda mais ano passado, que era um ano atípico para esse tipo de situação, porque a gente sabe que pessoas iriam explorar deste assunto para tirar proveito político, assim como teve quem tirou proveito político da boa gestão. É verdade. Muito bem. Disso, bebê. Concordo com as palavras de Marcos aqui, realmente, porque seria muito, né? Eu acho que também não aprovo o que Racon falou em relação a isso, não. É verdade. Olha, gente, tem uma matéria aqui que não dá mais tempo, mas está dizendo o seguinte: pílulas e venenos, língua inglesa na aposta da VCA, Emurque na Pindaíba de novo, e os recados de Léa, de Kim e Luciano e Bibia. Vamos deixar isso para amanhã, né? Deixa isso para amanhã. Vamos deixar isso para amanhã, então vocês já estão sabendo que nós vamos falar sobre isso. Procure se firmar. Eu não vou estar aqui, não. Olha, Brasil. Mas de onde você estiver, você pode dar a sua opinião com relação a isso. Olha, Brasil. Hoje, pela manhã, estive ouvindo atentamente o presidente, o gerente da Embasa, o senhor Manuel. Faz o seguinte: antes de tirar aqui da pauta, antes de tirarem de circulação, que pode tirar, isso aqui é grave. Eu vou passar para vocês, para não tirar, já está compartilhado. Certo. Pode não. Aí é o seguinte, e aí a gente está com uma situação, ali na Avenida Brumado e na Avenida Maranhão, que são situações crônicas. Quebra hoje, conserta amanhã, depois de amanhã está quebrado de novo. E o gerente falou que uma coisa que pode ser a minha suspeita: a qualidade do material que está sendo utilizado ou a profundidade que se encontra a tubulação. Porque ali na Avenida Brumado, para você ter uma ideia, lá no final, no bairro Sobradinho, mais precisamente no sentido Anagé, o que aconteceu? A Embasa teve a danificação na tubulação, na rede. A Embasa foi lá e fez o reparo e deixou o cascalho lá, o buraco. O que os condutores faziam? Desviavam. Eles consertaram na sexta. No sábado estava quebrado. Sabe por quê? Porque com o advento do asfalto, o carro voltou a transitar por cima novamente. Só foi passar por cima. Quebrou. Já tem um bom tempo aquilo lá. Né? Já tem. E aí ele disse que vai analisar, porque esses lugares que vai investigar, olha, porque é novidade para ele. Não é novidade não, viu, senhor gerente? Se é novidade para o senhor, então observe, dá uma chamada aí nessa sua equipe, porque nós que somos moradores dali, é coisa de décadas. Olha, eu aconselho, inclusive eu estou pedindo aqui uma entrevista com o senhor Manuel Marques, gerente regional da Embasa. Falei com o DAS para entrar em contato, para ver se ele disponibiliza aqui uns 15 minutos conosco, para que a gente tire algumas dúvidas daqui, porque a coisa está feia. A Embasa hoje está se tornando a empresa, olha só, mais armengueiras da Bahia. Só faz armengue. Impressionante.
Impressionante. Porém, vamos ouvir alguma coisa da boca do próprio gerente para que ele possa aqui, de repente, você sabe que tem uma empresa que subsidia a Embasa, não é isso? Contratada pela Embasa para fazer alguns trabalhos. E essa empresa... né? E essa empresa realmente deixa muito a desejar. Já está na terceira, nos últimos Agora, dias aí. Quem tem que fiscalizar é a contratante. A contratante. Até porque nós pagamos para ela. E tem um detalhe. A gente pode até reclamar, mas a gente teve a oportunidade de trocar de empresa. Um modelo de gestão. Mas, infelizmente, o nosso ex-prefeito Wesley, que tanto falou... que tanto bateu. Acho que ninguém bateu mais na Embasa do que o ex-prefeito Wesley, quando radialista. E na hora de H assinou a concessão. Então tá aí, a gente tem que ficar engolindo isso aí, o culpado é ele. 30 anos. 30 anos. Muito bem. 15 horas e 58 minutos. Tenham todos uma ótima tarde. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Daniel. Obrigado pela sua companhia aqui nos comandos aqui da nave. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. E sexta-feira tem... Comunidade musical. E tem... Nafitalina. Com música italiana. Claro. Meu amigo, o homem do café. Chovendo. Olha, boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Dilson. Boa tarde a você. Agora, promotoria pública, por favor. Dê uma resposta aí à sociedade. Né? Dê também uma chegadinha na Embasa. Ao final de contas, o que está acontecendo com a Embasa não é coisa de ontem, não. E o item fornecido pela Embasa é essencial. Perfeito, é verdade. E super importante. Um abraço a todos, fique com Deus. Se Ele permitir, amanhã estaremos aqui mais uma vez. Até lá, fica com Deus. Um abraço, Daniel. Muito obrigado aí pelo comando da nave. Agora é Daniel.